Como você faz para medir coisas muito grandes? Coisas que dificilmente nós poderíamos alcançar, como a altura de uma montanha, a largura de um lago, uma árvore, um monumento. Você sabe? Será que alguém por aqui pode nos ajudar? Como é que você faria para medir a largura desse lago aqui? Não tenho a mínima ideia. A largura? Não tenho a menor ideia. Não tenho a menor ideia. Acho que chamaria alguém técnico que pudesse fazer isso por mim. Nem imagino. Não sei. Como é que você faria para medir a altura dessas árvores aqui? Como? Eu não sei. Teria que subir lá, né? Como eu faria para medir a altura dessas árvores? Juro que eu não sei. Essa ideia não é difícil, né? Só escalar ela do pé até o fim. Esse foi isso, né? Mas nosso amigo Tales, no Antigo Egito, imaginou uma maneira de medir, adivinha o quê? Uma pirâmide. As pirâmides egípcias são monumentos grandiosos que até hoje fascinam os homens. A pirâmide de Quéops foi construída cerca de 2.500 anos antes de Cristo. E Tales, como era um costume dos sábios daqueles tempos, passava grande parte do tempo viajando. Em uma de suas viagens ao Egito, Tales foi motivo de admiração pelo rei Amasis por ter medido a altura da pirâmide sem precisar escalá-la. Bem, a pirâmide mais comum é aquela que tem na base um quadrado, também conhecida como pirâmide quadrangular. Suas 4 faces são triangulares. A altura da pirâmide é a distância do vértice V até a sua base, que é indicada pelo segmento VH. Agora, como é que Tales mediu a pirâmide? Para medir a pirâmide, Tales fincou uma estaca no chão e concluiu que, no momento em que o comprimento da sombra da estaca fosse igual ao comprimento da estaca, a altura da pirâmide seria igual ao comprimento da sombra da pirâmide mais metade da medida da base. Para isso, ele tomou como ponto de partida alguns fatos. Primeiro, os raios solares são paralelos, isto é, incidem sobre a Terra paralelamente. Segundo, quando 2 triângulos têm os ângulos iguais, seus lados formam segmentos proporcionais. A altura da pirâmide e o chão são perpendiculares. Também são perpendiculares a estaca e a sua sombra. Tales imaginou um triângulo formado pela altura da pirâmide, a metade de base, mais o comprimento da sombra e um raio solar ligando o vértice da pirâmide com o final da sombra no chão. Imaginou também um outro triângulo formado pela estaca, a sua sombra e um raio solar. Esses 2 triângulos teriam cada um deles um ângulo reto e um ângulo da mesma medida, já que os raios do Sol são paralelos. E isso implica que a razão entre os lados VH e HA do triângulo VHA é igual à razão entre os lados PB e BC do triângulo PBC. Vamos pensar um pouco. Para saber como calcular a medida da altura do prédio usando o método de Tales, é preciso fazer o seguinte. Primeiro, medir a sombra do prédio e a sombra de uma pessoa ao mesmo tempo. Segundo, montar a seguinte proporção. A sombra do prédio está para a altura do prédio, assim como a sombra da pessoa está para a altura dessa pessoa, sendo que a altura do prédio seria a incógnita x. Depois, é só fazer a regra de 3 para descobrir a altura do prédio.